Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. E hoje a gente um bate-papo muito legal. A gente vai falar sobre o mercado de energia, mas mais que isso, eu acho que a gente vai estar aplicando os conceitos da escola austríaca, os conceitos da economia, sobre algo concreto e algo concreto que impacta a vida de todo mundo. Afinal de contas, tudo que a gente faz precisa de energia, né? A gente vai, qualquer processo produtivo, as nossas casas precisam de energia, o entretenimento que a gente tem consome energia, é um desses custos que afetam tudo, basicamente tudo que a gente vai fazer. E para conversar isso hoje, eu trouxe aqui o Paulo Sen, que já trabalha no mercado de energia aí há mais de uma década e também é aluno do Mises Academy, terminando aí nos passos finais da defesa da tese dele, logicamente sobre o mercado de energia. Então, muito bem-vindo, Paulo. Valeu, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui sobre um tema que adoro, é a minha vida, né? Sem dúvida alguma. E trazer isso, né, com os conceitos da escola austríaca foi um desafio muito gostoso aí nesses últimos meses e anos aí que eu tenho estudado aí junto com o Mises. E vai é um prazer compartilhar com vocês toda essa experiência, né? E os resultados que a gente conseguiu obter aqui no trabalho. Muito legal. E eu sempre falo para todo mundo assim, o mercado de energia, assim como vários outros mercados que as pessoas têm um conhecimento, mas o mercado de energia, como toca todos nós, é sempre algo Uhum. legal para ilustrar tudo aquilo que a gente está falando o tempo inteiro na escola austríaca, e a gente vê os resultados direto, né? Exato. Um custo de energia mais caro, falta de energia, né? A gente consegue ter falta de energia num país que é tão rico em geração de energia, É, ou com recursos naturais tão grandes para gerar energia. Então, é Você, muito importante esse papo. Paulo, a gente teve um evento agora um tempo atrás, e todos os eventos que a gente tem, eventos físicos, assim, o papo, de uma maneira ou de outra, independente do que a gente está conversando de economia monetária, a gente está conversando de Velho Oeste, que era o caso desse evento e tal, e o papo sempre vai para vai para estratégia. Como que a gente consegue, entre aspas, converter mais pessoas para o nosso ponto de vista, para a utilidade para a escola austríaca, ou até mesmo para o libertarianismo, ou demonstrar para as pessoas o problema da intervenção. E um dos caminhos que eu sempre falo é, pessoal, dar exemplos concretos para as pessoas entenderem. Uhum. Né? Se a gente só discutir questões abstratas, e eu sou um cara que adoro ficar discutindo só questões abstratas, só ficar discutindo teoria pura, assim, mas às vezes isso não penetra, não afeta todo mundo, você não consegue ver a aplicação disso. E no caso do mercado de energia, e a gente vai estar conversando mais ainda da energia elétrica, e o caso da geração distribuída, os painéis solares, é claro, todo mundo consegue ver, né, Paulo, no dia a dia. Ah, perfeito, Sérgio. Eu acho que você comentou algo muito importante, né? Essa questão da energia elétrica, estar presente e ser um fato necessário, né, para o desenvolvimento de todo o país, de todo o mundo, né? E faz dele ser exatamente discutível, né, do ponto de vista do Estado, né? Então, muito se vê aí a energia, às vezes, como um bem público, né? Que é algo que se busca dentro do Estado. Isso aqui a gente tem que levar energia para todo mundo, a gente precisa ter políticas públicas interessadas a isso. Então, você coloca isso dentro da pauta, você vai começando a se distanciar de muitas coisas de mercado. E eu acho que isso que a escola austríaca consegue te dar uma noção assim, de direção, né? O que é um mercado, por que é importante se preservar essas condições de mercado, e quando você não preserva essas condições, você acaba tendo algumas consequências. Então, o que a gente pode ver lá é que esse ambiente de mercado que o sistema elétrico brasileiro vive hoje é algo muito relacionado às intervenções que foram feitas aí ao longo dos anos. E aí, conseguir, né, pegar isso lá, aquela teoria do intervencionismo da escola austríaca, identificar quais foram no setor elétrico e conseguir pesquisar qual foi a consequência, se foi positivo ou negativo, e conseguir traduzir isso em custo, né? Acho que foi um primeiro passo do trabalho, né, que demandou esse esforço realmente de você identificar cada uma dessas intervenções e colocar elas
devido fim dela, né? Ó, essa é uma intervenção que está atrapalhando a contratação do consumidor. Olha, você não tem mais aquela ideia de trocas voluntárias, você não pode escolher mais quem é o seu fornecedor. A partir disso, você vai ter um grande problema associado a isso, que vai gerar novo custo. Então, quando a gente pega os conceitos, né, a gente tem no setor elétrico brasileiro, historicamente, uma aplicação de todos eles, de todos os modelos econômicos possíveis, né? A gente começou mais ou menos com uma livre iniciativa, você tinha, né, grandes empresas estrangeiras entrando no Brasil para fornecer o serviço de energia, depois passou isso, né, com um modelo aí, após o governo Vargas, né, de estatizar tudo, né, então tudo era controle do Estado. E aí depois a gente entrou aí, a partir da década de 90, no que aí os austríacos trazem muito bem a questão da economia mista, né? Então você tem um controle de Estado com empresas privadas, né, fornecendo esses serviços. E aí a problemática dentro disso é algo muito interessante, porque no momento que você tem essa visão estatal controlando as empresas, é como se o Estado tivesse, de fato, né, provendo aquele serviço. E isso acaba, né, carregando aqueles problemas, né, da visão econômica, né, estatal para dentro do mercado que deveria ter uma participação privada mais ativa. Então você acaba afastando investidores, né, em algum momento. Para consertar isso, você acaba construindo novas políticas para tentar consertar, e aí acaba que o investidor realmente ele paga um pouco mais caro, até muito mais caro. Um pouco mais caro, eufemismo quase, né? Aqui no Brasil, né, Sérgio, a gente conseguiu levantar esses dados e pegando as principais intervenções do sistema, né, que daí você vai ver, tornam o preço da energia mais caro, tornam os encargos, né, que hoje existem dentro do setor muito altos, né, que é mais ou menos para você conseguir consertar esses problemas, né, das intervenções, você acaba criando políticas que você paga via encargos, né. Hoje tem valor muito alto, né, lá em 2023, 40 bilhões de reais só para encargos, né? É algo realmente inacreditável. E isso gera uma distorção bastante grande. Quando lá no trabalho a gente fez um exercício de pegar e retirar todos esses custos decorrentes da consequência da intervenção. E aí a gente chegou no número que a tarifa poderia ser 47% menor. Metade do preço, Metade do basicamente. preço poderia custar a energia se a gente tirasse toda essa ineficiência, né, que a intervenção trouxe. E metade do preço, até acho que a gente conversou sobre isso um tempo atrás, assim, desde um ponto de vista estático, né? Dado o atual modelo que a gente tem, as atuais geradoras, as atuais distribuidoras, o modelo que foi criado dentro dessa intervenção. Ou seja, dentro de um modelo dinâmico, onde o empreendedor também tivesse liberdade para estar atuando, a gente também é difícil, ou basicamente impossível a gente precificar, mas com certeza essa redução tarifária, essa redução do custo de energia seria ainda mais gritante, né, Paulo? Ah, é verdade, né? Quando você tem um livre mercado, né, mais aberto, você vai ter, obviamente, uma eficiência maior das próprias empresas atuando ali. Então, tudo isso, sem dúvida alguma, poderia custar. Porque, assim, esses custos, né, principalmente dos encargos, ele é tão alto que dificilmente a gente tenta atacar isso, né? Mas daí todo aquele processo que é infraestrutura, que é a transmissão, distribuição de energia, a gente acaba nem observando tanto. E aquilo ali tem muito a se melhorar também, né? Mas ele não é a maior conta hoje, né? Então é essa questão. No momento que você consegue, né, tirar essas intervenções, a gente começa a melhorar então os aspectos do próprio mercado mesmo, né? Com certeza. E, Paulo, eu lembro, durante muito tempo, a desculpa para intervenção no setor elétrico estava muito ligado a doutrinas econômicas difundidas no mainstream relacionadas à falha de mercado Uhum. e, em alguns casos, algo da soberania do país também, a gente escuta falar. Então, não, isso é necessário, a gente não pode deixar na mão de Estado, senão estamos abertos a invasões externas, coisa do gênero, mas muita coisa, não, isso é um bem público, isso é um monopólio natural, então a gente tem que ter a intervenção estatal. Mas acho que o que a gente acabou vendo nesses últimos 20 anos, e talvez de maneira mais acelerada nesses últimos 15 anos, 10 anos, são intervenções relacionadas à busca das tais energias renováveis.
né? Ou seja, algo muito ligado a um controle estatal em função de uma geração de energia mais verde. Não sei nem se mais verde para gente usar o linguajar comum sendo utilizado aí, porque na verdade, Uhum. se o mundo vai ser mais quente, se eles falam de aquecimento global, então na verdade eles querem um mundo mais marrom, né? Menos verde, porque mais dióxido de carbono, a gente tem mais, Ah, é. mais crescimento verde aí, né? Mas piadas à parte, Paulo, a gente começa a ver isso e isso vira meio que um fetiche do Ocidente inteiro. Acho, Uhum. inclusive, que o Brasil chega um pouco atrasado, entre aspas, ou a gente chega um pouco depois que a Europa chega nessa difusão gigantesca das renováveis, que até é engraçado que as hidrelétricas não são renováveis na mente dele, é algo que, por definição, é renovável, né? Então, e o Brasil, por ter toda essa malha gigantesca de rios, essa capacidade de gerar energia hidro. Então a gente também teve. A gente chega depois, né? Mas que isso chegou no Brasil. Uhum. E acho que a gente já teve um round, um primeiro round de intervenções grandes, fomentando desde eólica, mas principalmente a gente vai conversar de painéis solares, né? E a gente teve isso em vários lugares do mundo. Eu lembro as intervenções na Espanha. Uhum. E as intervenções na Espanha eu sempre gosto de contar, porque até estão relacionadas aos painéis solares. E a Espanha, principalmente ali para os anos de 2005, 6, 7, 8, até estourar a crise, a Espanha era o grande exemplo do Ocidente de fomento às energias renováveis, né? Não precisa dizer que veio a crise de 2008, 2009, a Espanha quebrou todo o fomento das renováveis quebrou, mas eu sempre conto que a falta de seriedade era tão grande de como as coisas eram feitas que tinha energia solar gerando energia na Espanha à meia-noite. E tudo bem que durante o verão o sol se põe às 10 da noite, mas não é à meia-noite, né? Exato, né, Célio? Acho que o que você observa é um certo, talvez, exagero, né, por parte aí de você tentar buscar uma energia renovável dentro do sistema de energia. Por exemplo, você comentou pegar o Brasil, ele sempre foi 90% renovável, né? Você tinha termoelétricas, assim, pouquíssimas termoelétricas, assim, que precisavam, né, para Em alguma locais energia. específicos que faziam sentido, né? Ou fazem sentido ainda. Exatamente, exatamente. Então, e certamente essa questão do Brasil, nessa recusa de recursos, né, propiciou para o Brasil ser realmente assim um líder de energia renovável, né? E mesmo assim, né, a questão, né, dessa herança que a gente teve, né, de implementar a energia elétrica, a gente não conseguiu manter. Realmente veio, né, de diversas dificuldades ambientais para você conseguir implementar essas usinas, e aí se colocou com possibilidade, olha, então vamos expandir com as eólicas, né, energia eólica e solar. Então aí se começou a se pensar como vou fazer para viabilizar isso dentro do sistema. Certamente ela era mais caro, né, que uma termoelétrica, era mais caro que uma hidrelétrica, né, no momento que surgiu, hoje já estão muito baratas, né, mas na época então precisava se desse incentivo. E aí a grande questão, como torná-las competitivas dentro do mercado. Então você vai ter que subsidiar. E aí, esse que é o ponto, né, de como você faz esse subsídio, né? E o Brasil adotou uma estratégia que é basicamente cobrir o custo, né, necessário para viabilizar essas usinas por meio dos encargos setoriais. Então, existe uma série de descontos que são dados para essas usinas, a fim de você alcançar um preço mais competitivo aí dentro, tanto, né, no que a gente chama são os leilões de longo prazo que existem no Brasil, mas também dentro de um mercado que é livremente negociada essa energia. Enfim, aí a eólica e solar ganharam um protagonismo gigantesco aí nos últimos anos, né? Só a geração distribuída, né, que é o tema central lá da minha tese lá dentro da relação, ela foi a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos, então ela ganhou de todas as outras, né? Então a gente está falando de painéis solares em cima das casas, né? Tendo essa expansão assim gigantesca. Realmente foi assim, um crescimento exponencial dessa fonte por conta desse incentivo, né?
um slogan, né, que era muito usado, né, desde o início da política de incentivo, era reduz a sua conta em 95%. Como assim reduz a sua conta? Você instala o painel solar e reduz a conta em 95%, né? Então a gente teve uma atratividade gigantesca com esse tipo de negócio, né? Que ajudou, obviamente, a expandir esse tipo de fonte. E aquela coisa, um incentivo muito alto, né? Você deixa de pagar várias questões lá dentro da tua tarifa de energia, né? Você não paga infraestrutura de rede, outras questões relacionadas ao serviço que a concessionária de distribuição presta, acaba tendo um custo, né? Então, e aí o custo ele vai aparecer aí na conta dos consumidores que não instalam a geração distribuída. Então, em 2023, a ANEEL apura esses valores, consta lá está no site chamado subsidiômetro da ANEEL, está lá 7,14 bilhões, que foi o custo, né, para você ter esses painéis solares aí em cima das casas. E isso custa anual, você diz? Custo anual, só em O custo de 2023. 2023. Só em 2023. Só de 2023. 24 provavelmente já seja maior, né? Porque vai expandir mais, né? As fontes, então Sim. esse custo já vai ser maior. Né? E, Paulo, não, só fala pro pessoal que a gente vai criticar bastante esse programa de geração distribuída, painéis solares, tudo, mas, pessoal, isso não é uma crítica à tecnologia de geração de energia via painéis solares. Nesse sentido, somos todos agnósticos quanto à fonte que vai ser utilizada. A questão que a gente está discutindo aqui é algo que não faz sentido do ponto de vista econômico e que é gerado todo um programa de subsídios e estímulos governamentais que geram um custo. E tem uma frase que o Paulo coloca no... Acho que, inclusive no teu artigo que está no site do Mises Brasil, só nunca vai colocar aqui em cima, aqui embaixo, não sei onde que ele coloca o artigo aqui pra gente, mas que você fala, no final do dia, quem está pagando pela implementação do teu painel solar, ou está pagando parte da implementação do seu painel solar, são todas aquelas pessoas que por algum motivo não podem implementar os painéis solares. Exatamente. E são pessoas, ou são pessoas que não têm dinheiro para criar um painel solar, ou são pessoas que vivem num edifício, numa grande cidade, que também não tem como pegar e colocar o painel solar ali. Então, no final das contas, todo mundo está pagando pelo painel solar que alguém está colocando em casa porque ele recebe esse subsídio. E o outro ponto que eu achei muito legal que você fala também, Paulo, você fala assim, no final, como não é dado o consumidor, principalmente o residencial, né? Ele não tem opções de consumo, porque a gente só tem um ofertante, que é sempre a distribuidora de energia que tem na sua cidade, né? Você não tem outra opção de consumo. Então, na hora que te é dado uma opção de colocar o painel solar com todos os subsídios, que o Paulo vai explicar pra gente aí, todos os subsídios que entraram, é meio que no-brainer para quem tem condições de colocar o painel solar, né, Paulo? Exato. Esse que foi o método, né, utilizado para você incentivar. Então, assim, né, César, você comentou um pouco no ponto, eu sou entusiasta dessa geração própria, né? Eu acho que o austríaco em si, ele vai ter esse sentimento de, cara, eu vou empreender, eu vou fazer, eu vou gerar minha própria energia, isso é algo Sem dúvida. admirável. A grande questão é a consequência que isso vai trazer, né, pro povo. E aí a questão é que quando você tem um painel solar, obviamente você está gerando energia. Então essa energia, você injeta ela no sistema, certamente ela tem um preço. Você está vendendo essa energia e você está comprando no momento que você vai consumir. Então existe uma transação ali de energia. Porém, o que acontece? Para essa energia, para você vender e comprar essa energia, ou seja, para ela sair da sua casa e voltar depois quando você precisa consumir, não tem sol, é necessário toda uma infraestrutura para poder fornecer isso. E essa infraestrutura, ela tem um custo, e é um custo razoavelmente alto, porque você vai precisar de toda uma gerência, né, da concessionária de energia, você vai precisar do poste, você vai precisar de medidor, você vai precisar de controladores, né, sistemas, né, para
manter aquele nível de paridade do sistema, né? A tensão no nível certo e tudo mais. Então, tudo isso tem um custo que ele é pago pelos consumidores. E aí, como que eles fizeram isso? No momento que você injeta a energia, você tem um crédito lá dentro da concessionária. Porém, esse crédito, ele não é no valor da energia, ele é um crédito no valor da tarifa toda. Então, você tem crédito para infraestrutura de rede também. Então, esse que é a grande questão lá, né? A crítica em relação ao que é chamado sistema de compensação, porque você não está falando em energia, você injeta energia, mas você usa aquele crédito para descontar na tarifa toda. Então, a separação desses custos seria algo, até foi discutido, né? Você realizar a separação desses custos para que, de fato, você consiga trazer essa racionalidade que tem muito mais a ver com o mercado. Ó, eu vou estar pagando essa infraestrutura porque eu a uso, porém a energia eu tenho essa questão de às vezes vender, às vezes comprar. Então, equalizar tudo isso foi uma tentativa que foi feita, inclusive, lá em 2019, se eu não me engano, pela agência reguladora, acabou tendo um esforço muito grande para você manter todo esse conjunto de incentivos, e aí acabou que, né, foi levado esse tema para o Congresso Nacional e foi estabelecida então uma lei, né, que é a 14.300 de 2022, né, sei lá, acho que em dezembro de 2022, que aí sim ela determina, né, a manutenção desses incentivos para os existentes, dá um período de transição, e aí ao longo do tempo ela começa a corrigir isso. Então, e aí o que acontece? Dentro dessa correção que eles vão fazer, eles começam a jogar esses custos dentro da geração distribuída. Então, vai começar a pagar a infraestrutura de rede, né? E aí existe uma escalonagem até 2045 para você fazer esse pagamento. E aí, só que acontece o quê? No momento que você começa a trazer essa realidade de mercado, essa viabilidade econômica já começa a desaparecer. Então, à medida que o tempo vai passando, né, vai ficando o payback desses empreendimentos já vai ficando maior, e aí acaba não viabilizando. Então, muitas vezes vai ser preferível você comprar energia de um terceiro, né? Quando for possível, você pode migrar para um mercado livre, alguma coisa assim, e você comprar essa energia de terceiros. Sim. Então, assim, eu dando um passo atrás, até para quem está escutando a gente, assim, entender um pouco a dimensão, o tamanho desses subsídios. Por exemplo, você está falando do payback. No teu trabalho, nesse artigo que tem no Mises, você fala de uma mudança de payback, que o payback hoje de uma implementação solar é por volta de 4 anos, dependendo do estado que você está, quanto que você pagou no painel solar, e que é algo que antes de todos esses subsídios, a gente estava falando de um payback de 15 anos no teu investimento. Exatamente. E que talvez mesmo hoje, 10 anos depois, porque a gente está falando de um processo que começou lá atrás, por volta de 2014, 2012, hoje seria por volta de 9 anos, então 10 anos. Ou seja, mesmo assim você está cortando pela metade o custo do cara. Então, lógico, mais gente entrando. E quanto mais gente põe o painel solar, mais estimula que você entre no painel solar, né? Porque o custo da tarifa fica cada vez mais cara para quem não tá pagando, né? Exato, exatamente, né? Quem fica vai ficando com custo cada vez maior, então esse incentivo, de fato, né, é circular. Então, ó, fica maior, então, cara, vale mais a pena eu entrar, cada vez vale mais a pena eu entrar. E o que eu fiquei impressionado, lógico, ter aquele mapa que você me mostra lá, vamos ver se o Samuel joga aqui também, como que era em 2014 e como que é hoje, né? Que jogando em números lá do teu trabalho também, a gente pega lá, você tá falando de, por volta de 60 unidades solares aí que tinha no Brasil, lá para 2014, né? E hoje são mais de 5 mil, quase 6 mil unidades solares disso. Milhões, eu acho, né? Milhões, né? Sim. Tá aqui, perdão, me confundi. 5.500 municípios. 5.500 municípios. Saiu de 40 municípios para 5.500 municípios, saiu de 60 unidades para 2,3 milhões de unidades aqui, pelo menos é o que eu tenho aqui. O final de 23, né? Acredito. Final de 23. Então, assim, é um absurdo esse crescimento. Esse crescimento não foi fruto do livre mercado. Ele é claramente fruto dessa intervenção, né, Paulo? Perfeito, Sérgio, exatamente, né? Que foi, você deu uma carga de incentivo extremamente alta.
E aí você tem, né, toda essa questão. Teve um fato interessante que em 2019, quando a agência reguladora tentou fazer essa equalização dos custos, deu aquela corrida pelo ouro, assim, né? Todo mundo quis fazer porque ia mudar a regra. Então isso deu uma explosão, assim, de consumidores buscando a geração distribuída, e aí acabou que a gente teve esses números aí. E realmente o mapa é isso, né? Pontos isolados no Brasil, lá em 2014, vai para 23, é o Brasil inteiro tomado, né, de geração distribuída. De geração distribuída. Não, É. parece uma piada de mau gosto, né, depois, mas enfim, e é engraçado, porque esse papo da pauta verde, da pauta da energia verde, continua muito forte. A gente vê nos Estados Unidos aquela proposta do Green New Deal, né? Que seria falando do New Deal do Roosevelt, mas falando agora de Green New Uhum. Deal. Então, tudo, todo sonho keynesiano, mas focado daí nessas energias renováveis. Exato. Né? Então, o governo vai investir pra caramba, mas vai investir nessas energias renováveis. E o papo aqui no Brasil também se acelerando nos últimos tempos, né, Paulo? E talvez agora falando de um novo round de incentivo. Como se esse primeiro round não tivesse gerado problema suficiente. Perfeito, né? A gente tem aqui, por exemplo, né, a gente está querendo separar em dois momentos, né? Esse primeiro momento a gente tem um incentivo a essas fontes, né, que foi energia solar, energia eólica, pequenas centrais hidrelétricas também ganharam esse incentivo para poder entrar no mercado. E aí a gente vem consolidando isso. Esse tipo de coisa. A gente vê as eólicas, solares são muito baratas, hoje não precisa um incentivo, né? E já se tem um fim anunciado, né, para esses incentivos. Mas aí, substituindo isso, né, a gente tem aí talvez a segunda onda aqui de incentivos que até é conhecida aí no Congresso como a pauta verde, né, que é um conjunto de projetos, um conjunto de projetos de lei para você trazer, né, num primeiro momento, a gente sabe, né, que é trazer a condição para esse tipo de tecnologia se instalar. Então, a gente está falando aqui de eólicas offshore, né, que são aquelas que ficam no mar. A gente está falando aqui de hidrogênio verde, combustíveis do futuro, né, que são combustíveis menos poluentes, né? Então, esses projetos de lei, eles trazem, né, essas condições para você conseguir implementar essas tecnologias hoje. Não precisa uma série de burocracia, obviamente, né, licenciamento ambiental, tudo isso precisa ser regulamentado. Mas a gente vê que esses projetos em si, eles não acontecem hoje por uma questão financeira. Então a gente não consegue competir, né, dentro desses mercados, porque existem opções, né, que são mais baratas, né? A gente fala a eólica, né, em terra, né? O Brasil ainda tem um potencial gigantesco para explorar. E quando a gente vai falar da eólica offshore, esse custo aí ele é 4 vezes maior, mais ou menos. Então Do que onshore. da onshore, exatamente. Exatamente. O onshore é mais ou menos 4 vezes maior do que o onshore. E aí a gente vê isso no Brasil, né? Brasil que ainda tem muito espaço para crescer de onshore. Investir no offshore não parece ser a decisão natural que se toma. Então, esses projetos de lei, eles estão vindo, né, com essa proposta de você recepcionar essas tecnologias, né? Porém, a discussão em torno deles, que é uma preocupação hoje, né? Por exemplo, especificamente o projeto de lei dessas eólicas offshore, quando ele entrou lá na Câmara dos Deputados, surgiu um monte de emendas parlamentares lá para justamente você já buscar esse subsídio para algumas coisas, então, manter outro subsídio, buscar novos, né? E aí realmente assustou muito que foi colocado lá, teve até uma consultoria que calculou uma coisa assim: se tudo que tiver lá for implementado, a gente vai pagar mais 25 bilhões a mais de reais para você ter aquele subsídio lá. Então, realmente, a gente está pagando 40 hoje, para a gente vai pagar mais 25. Então, realmente, assim, é algo que preocupa muito, né? Essa discussão conta ali tanto dessa questão de como você vai tornar competitiva essas novas tecnologias, mas também esse interesse de você ter um maior subsídio para coisas desse que nem estava em discussão. Aí tem coisa, né? Incentivo até
vamos. Pô, não faz nem muito sentido, assim, né? Você ter nem mesmo projeto de lei um incentivo a fonte verde e um incentivo a carvão. Se fosse numa outra discussão, num outro contexto, acho que seria normal, natural, né? Mas no mesmo, né, projeto de lei, você tem um incentivo para os dois lados, fica um pouco estranho. Fica uma luta legislativa, todo mundo brigando para ter algum tipo de vantagem. Remete até aquela frase famosa do Bastiat, né? Que o Estado é a grande ficção pela qual todos acreditam que podem viver às custas do Estado, mas que no fundo o Estado está vivendo às custas de todos, né? Mas Verdade. a gente vê todo mundo brigando o tempo inteiro. E o que me assustou foi você comentando, né? Que no Brasil a gente tem dois ambientes. O ambiente regulado, de contratação regulada, e o ambiente de contratação livre, né? E aqui de cara a gente vê que já existe uma dissonância de preço gigantesco. Uhum. Você menciona lá entre 2 e 5 vezes, dependendo da localidade que você tá, como que você tá É. fazendo a contratação. Então a gente já vê assim, no mínimo ou metade ou é 20% do preço que nós, consumidores finais, estamos pagando, né? Residenciais, consumidores finais residenciais estão pagando. Mas que uma solução para lidar com esses subsídios e eles encarecerem demais o ambiente de contratação regulada, que somos nós residenciais, seria passar parte desse custo para o ambiente de contratação livre. Ou Exato. seja, vamos encarecer mais ainda a produção livre. Ou seja, vamos encarecer a grande indústria brasileira, a média indústria brasileira. Então, vamos tirar a competitividade de todos, né, Paulo? Esse é um ponto bem interessante, porque quando a gente tem esses dois ambientes, um é regulado, o outro é livre, e assim, não é tão livre assim quanto a gente fala de mercado livre mesmo, né? A gente vê cálculo de preço, né? Todas aquelas críticas, né, que Mises coloca lá de cálculo econômico existem lá também no OCE. Mas, de fato, você tem uma liberdade para escolher de quem você vai comprar energia. Não é que nem a gente aqui na nossa residência, que é obrigado a pagar a fatura da concessionária que está localizada onde você está. Então, ali você consegue ter uma liberdade maior, né? Você paga os custos de infraestrutura, né, para essa concessionária, porém, a energia você compra de qualquer um. Daí, esses preços do mercado, de fato, eles conseguem ser mais competitivos, eles reduzem, eles têm uma certa liberdade de negociação, então você consegue ter mais competitividade ali. E o que acontece? Dentro desse mercado regulado, vários problemas foram corrigidos. Por exemplo, dentro do mercado livre você tem uma liberdade, né? Então acontece, por exemplo, a escassez hídrica, acontece uma Covid, né, que foi algo bastante impactante, né? Tudo isso aí você consegue resolver no mercado de uma forma econômica. Então você consegue, né, renegociar contrato, você consegue fazer diversos, você tem muito hedge também em relação a diversas situações, então você consegue conter vários desses custos. No mercado regulado, isso não foi possível em vários momentos. Então essas empresas contraíram bastante dívida, tanto assim, dois momentos bastante marcantes, a Covid e a escassez hídrica, que gerou custos a mais aos consumidores, porque no momento eles não conseguiram pagar, as empresas precisaram contrair empréstimos de bancos, esses empréstimos a juros aí de 13%, aí esses empréstimos se tornaram agora um custo maior também para a CE. Então, o que se fala hoje, né, e aí são várias ocasiões como essas, deve tornar essa tarifa E muito. desculpa, Paulo, você tá falando que aumenta a base de custo deles, correto? Mas eles continuam tendo o monopólio da região que eles operam, e a tarifa é determinada pela agência reguladora através de algo que é zero austríaco, que é 100% marxista, entre aspas, que é assim, o custo determina o preço de venda, e não o preço de venda determinando o custo, Exato, correto? Então você tem um aumento do custo, isso é repassado integralmente para quem nesse caso? exato. É o Para o consumidor final que não pode, por lei, optar por outras fontes que não seja a GD. Exato, né? Então, até o título lá do artigo do Mises é o consumidor encurralado, né? Porque realmente, né, toda essa pressão tarifária é tão grande para o consumidor que, cara, a opção que oferecer para ele vai querer pular fora, né? Ó, esse aqui, obviamente, GD foi 95% de desconto, mas se você permitir que ele entre no mercado livre, ele vai ver esse custo de oportunidade também podendo reduzir o custo dele.
Mas aí, voltando, Sérgio, a questão é. E aí, certamente você vê um barato do caro, peraí, vamos deixar todo mundo no mesmo preço. E aí é fazer com que esse pague, e aí, dentro desse mercado livre, a gente tem a grande indústria, basicamente. Então, e essa grande indústria tem sempre aquele dilema, né? A energia é algo extremamente necessário. Se encarecer a energia, cara, vai encarecer o produto, cara. É direto isso no consumidor também. Então, o consumidor estaria, né, até aliviar um pouco lá do ACR, mas, cara, ia subir, sei lá, alumínio, cimento, né, toda essa infraestrutura, né, ela ficaria mais cara. Então, e esse tipo de racional, ele é muito simples, né, de você ver, né, os números aqui, baixa, some e tudo mais, mas consertar o problema que existe lá, não está sendo proposto. Então, você pode equalizar, mas daqui a pouco vai ficar pior também, né? É uma coisa que É como realmente. vocês falam sempre da inflação legislativa. Ele quer resolver as consequências não esperadas, né? Não esperadas para eles, burocratas, da intervenção estatal via novas intervenções que vão gerar novos descompassos no mercado, novas consequências inesperadas. Então, a gente gera essa inflação mesmo, cada vez É. uma legislação nova. Perfeito, certo. E esse foi um ponto que eu consegui entender lá quando estava fazendo meu trabalho. Olha, é muito importante a gente ter o nexo causal de cada coisa aqui dentro do setor. Porque quando de fato você for propor, né, quando existir um novo modelo que se quer discutir, corrigir, a gente vai ter que voltar lá naquela lei que é lá de 98, talvez, do ano 2000, e falar, cara, essa lei aqui causou isso. Então que é justamente o que o Mises fala, cara. Pô, tu construiu essa lei, tu tem que construir essa, depois mais uma, depois mais uma, depois mais uma, mas até chegar aqui onde a gente tá, né? Mas o principal é aquela lá de trás, né? A gente tem que atacar a raiz do problema, não adianta só a gente maquiar ali, resolver o primeiro derivado. Tudo bem, é um bolsão de ar para alguém respirar, né? Para o empreendedor ou para o consumidor respirar, mas não é algo que resolve o problema no longo prazo. Mas, Paulo, eu fiquei meio deprimido depois de ler teu artigo, desse nosso bate-papo. Me dá alguma notícia boa aí do setor elétrico, Paulo. Tem algum caminho para a gente ir aí que... Não, geralmente, assim, as conversas acabam caindo nesse mesmo sentimento, né? Porque solucionar tudo isso, de fato, é algo bastante complexo, né? Você tem posições já definidas, né? Então, a gente tem todo um mercado que, de alguma forma, né, pode ter sido prometido alguma coisa e tudo mais. Mas a gente tem uma oportunidade que vai ser a inovação de concessão de distribuição, por exemplo, que são essas empresas concessionárias. E essa é uma oportunidade de você conseguir trazer um racional mais econômico em relação a isso. E lá, uma das possibilidades, né, até saiu um decreto há pouco tempo definindo essas coisas, é que você pode separar a cobrança desses custos da infraestrutura e da energia. Isso, pelo menos, vai trazer uma certa racionalidade econômica para o consumidor, para a gente aqui, residencial, para a gente, né, pequena indústria e tudo mais, enxergar que conta de luz não é uma fatura, assim, né? São vários serviços que estão embutidos ali e essa cobrança separada ajuda muito a fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, soluções, né, tem se discutido, o governo agora propõe, né, fazer uma reforma setorial, então é uma oportunidade de trazer todos esses problemas, tentar corrigir essas distorções, né? Porém, o resultado é só no momento que tiver, né, a lei definida, né? Antes disso, é uma especulação só. Pô, muito obrigado, Paulo. Acho que foi uma aula aqui para todo mundo. E acho que fica também a lição aí. Todos nós temos o. Vamos remeter para Hayek agora, vai. Todos nós aqui temos o conhecimento específico de alguma parte da atuação da sociedade. Então, esse trabalho que o Paulo fez de aplicar tudo ao setor elétrico brasileiro, os conceitos austríacos, é algo que todos nós somos capazes de fazer dentro do nosso próprio escopo de atuação. E isso ajuda muito a demonstrar para outras pessoas, sim, quais são os custos. O Paulo trouxe números, mas trouxe exemplos também dessas intervenções e começa a ficar mais claro para você por que a tua conta de energia é tão cara. Acho que você até menciona que, dentre os países da OCDE, o Brasil é o que mais, a energia mais cara, ou que dá mais subsídio à energia. Um país super rico em energia, em Exato. geração de energia. É. Ou seja, tem alguma coisa errada aí, pessoal.
Perfeito, exatamente. Foi feito esse levantamento, né, de relação do custo da energia com o PIB per capita, né? O Brasil está em primeiro lugar, cara. Aí no dos piores, né? Então, o pior é o OCDE, entre os países da OCDE. Tá difícil de sair com uma boa mensagem. Então, acho que a mensagem otimista é essa, pessoal. Todo mundo pode aplicar aí os conceitos da escola austríaca pro seu mercado, pro seu escopo de atuação, para onde você tem o conhecimento. E é o que ajuda, se a gente está sempre falando de estratégia no final do dia, todo mundo tá preocupado em como que a gente espalha mais as nossas ideias, fora ficar escrevendo tratados de 1000 páginas, como o Mises fez, que são ultra necessários. Mas tá aí a aplicação dos nossos conceitos sobre o nosso escopo de atuação. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Acho que com certeza, como sempre tem crise energética em algum lugar, acho que vocês vão ver o Paulo aqui de novo. Eu que agradeço, Sérgio. Grato pela oportunidade aqui de, por vez, explorar um pouco desse assunto supervisado na escola austríaca. Obrigado. Obrigado a você. Vamos lá, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.